Pessoal, na aula de cinética química, o nome já diz, né? Cinética tem a ver com movimento. Então, a velocidade, né? O que é que estuda cinética química? Ela estuda uma coisa importante que é a velocidade das reações. O que é que a gente tem que saber de velocidade das reações? Nós temos reações que são rápidas, nós temos reações que são lentas, nós temos reações como uma explosão que são instantâneas. Então a gente precisa entender como é possível ter e calcular essa velocidade das reações. Então a gente precisa ter alguns conceitos básicos. Então o primeiro mecanismo básico, né, quando a gente fala assim, para ter uma reação química, a gente precisa ter, inicialmente, contato. Eu tenho que colocar os reagentes em contato. Outra coisa, tem que ter afinidade química. E outra coisa, a gente tem que ter o que a gente chama de choques efetivos. Aí você diz, por que choques efetivos? Então, não adianta, você não vai conseguir fazer nada reagir se você não colocar para ter contato, não colocar para ter afinidade, não ter eficiência de choques. Aí você diz, como assim, professor? Fácil. Vamos entender esse raciocínio. Na química, o mecanismo de explicar isso aí é pela teoria das colisões. A teoria das colisões consegue explicar de uma maneira, né, cinética, física, né, e até química, como as reações são possíveis. E, né, uma teoria que é aceita no mundo químico. E eu vou dar um exemplozinho disso aqui. Por exemplo, eu tenho aqui hidrogênio ligado, por exemplo, reagindo com o iodo para produzir duas moléculas de HI. Então eu tenho aqui todo o mecanismo e a reação química. Então em química, antes da seta a gente chama de reagentes, depois da seta a gente chama de produtos. Esse é o basicão lá da química que a gente já sabe. Então como seria essa reação quimicamente pela teoria da reação, das colisões? Então você tem os átomos de hidrogênio, tá aqui, reagindo com os átomos de iodo. Então, o que vai acontecer aqui? Essas moléculas, elas precisam se chocar. Aí você diz, por que elas precisam se chocar? Porque eu preciso romper a ligação química entre elas. E esses choques, eles têm que ser orientados, tem que ser o quê? Efetivo. Então, quanto mais efetivo for isso, mais fácil a reação ocorre. Então, quando eles se chocam, eles vão formar uma coisa que a gente chama em química, a gente chama isso de complexo ativado. Aí você diz, o que é um complexo ativado? É aqui o estado químico onde você tem o máximo de energia. Aqui, você tem o máximo de energia. Então essa energia ela é muito alta. Aí o que vai acontecer? As ligações vão quebrar. Então você vai ter um rompimento de ligações. Essas ligações se rompendo, eu vou ter a formação dos produtos, que seria um átomo de hidrogênio ligado a um átomo de iodo. Então eu teria aí a reação química pela teoria das colisões. Eu posso até representar isso daí em um gráfico para o aluno entender esse mecanismo. Tá aqui um gráfico, 0, aqui está o caminho da reação. Aqui eu tenho, quando a gente coloca aqui a energia, né, que é envolvida no processo, e a gente, por exemplo, teria aqui a reação química mostrando aí esse mecanismo do complexo ativado. Então eu teria aqui o hidrogênio mais o iodo produzindo 2HI. Então se você olhar aqui, é igualzinho aqueles gráficos da termoquímica, né? Só que aqui a gente tem outra visão. Se você olhar aqui, eu tenho um ápice de energia e que vai do reagente até esse ápicezinho aqui, que a gente chama de EA. O que significa EA? É bem simples, é energia
de ativação. Então, a energia de ativação é a energia necessária para que eu consiga formar quem? O complexo ativado. Se eu conseguir formar um complexo ativado, eu vou ter o máximo de energia. É isso? Quando eu tenho o máximo de energia, eu vou ter o rompimento das ligações. Então, a reação vai e acontece. Então, toda reação química ela tem uma energia para acontecer e ela pode ou não liberar seu conteúdo energético. Nesse caso aqui, ela tem uma liberação de parte do conteúdo energético. Mas essa energia de ativação é a energia necessária para que ocorra a reação química. Então, eu posso calcular, por exemplo, eu posso fazer o cálculo da velocidade de uma reação química. Eu posso fazer o cálculo dessa velocidade de uma reação química? Posso, e é simples. A gente pode calcular aí essa velocidade. Então, a energia de ativação é essa energia necessária para formar um complexo ativado. Depois que isso faz, eu posso ter uma maior ou posso ter uma menor energia de ativação. Quanto menor for a energia de ativação, pessoal, maior vai ser a velocidade da reação. Então, como é que eu posso calcular a velocidade média de uma reação química? Não tem segredo. É só você pegar a variação da concentração da substância que você quer analisar, dos reagentes ou dos produtos, e dividir pela variação do tempo. Então, aqui seria a concentração final menos a concentração inicial. E aqui seria o tempo final menos o tempo inicial. Então a gente faz as variações igualzinho que você vê lá em física, né? E quais seriam as unidades aí utilizadas? Geralmente a gente trabalha mol por litro por segundo, pode trabalhar aí mol por litro por minuto, pode trabalhar também mol por litro por hora. Eu posso trabalhar grama também, pode, vai depender muito do problema. Então a unidade vai depender do que você tenha trabalhando. Uma coisa importante que a gente tem que analisar, graficamente falando, eu tenho aqui o tempo e tenho aqui a quantidade da substância. Se eu estiver falando de reagente, sempre eu vou ter uma quantidade maior no início e vou ter depois no final uma quantidade menor. Quando eu estiver falando de produto, vai ser o contrário. Eu vou começar do zero e vou ter um aumentozinho aí com o tempo. Seria o produto. Aí o que é que pode acontecer? Se você estiver calculando a velocidade de um reagente, sempre o final vai ser menor do que o inicial. Então vai dar uma velocidade negativa. Aí a gente corrige a fórmula. A gente coloca geralmente o cálculo da velocidade em módulo. Então seria, para calcular a velocidade de uma reação química, a gente trabalha aí usando esses mecanismozinhos aqui. Velocidade média é igual a variação da concentração pela variação de tempo em módulo. Por quê? Porque não existe velocidade negativa. Até na física, a velocidade negativa indica sentido contrário à trajetória. Então, o aluno tem que ter cuidado nessa parte inicial de cinética, né? Que a energia, e o macete está aqui, né? Diminuir a energia de ativação, a velocidade da reação vai ser maior. Então, as reações exotérmicas, por exemplo, que têm baixa energia de ativação, são mais rápidas do que reações endotérmicas. Reações endotérmicas são mais demoradas para acontecer. Ok? Então fica a dica aí, preste atenção nessa parte cinética, importante.